No dia do meu casamento, eu descobri que estava sendo traído com o meu melhor amigo. Sim, no exato dia em que eu deveria viver o momento mais feliz da minha vida, o mundo resolveu desabar na minha cabeça. Eu estava no camarim, ajustando o terno, olhando no espelho e tentando acalmar o coração acelerado. Tudo parecia perfeito, a decoração, a música, o perfume dela ainda preso na minha gravata. Até que o celular vibrou. Uma mensagem anônima. Antes de subir no altar, dá uma olhada nisso. Eu devia ter ignorado. Devia. Mas alguma coisa em mim, talvez o instinto, talvez o medo, mandou abrir. E quando eu vi aquele vídeo, o tempo parou. Era ela, a Júlia, nos braços do meu melhor amigo. O mesmo cara que me apresentou a ela, que ensaiou o discurso de padrinho comigo, que dizia estar feliz por nós dois. Eles estavam juntos, rindo, se beijando, como se o mundo inteiro fosse um palco e eu o único idiota da plateia. Minha garganta travou, o estômago revirou. Eu senti o coração bater forte demais e ao mesmo tempo parar. Eu queria gritar, quebrar tudo, mas só consegui ficar ali, parado, olhando para a tela como quem encara uma sentença. O tempo passou e alguém bateu na porta. Era a Ana, a fotógrafa. Ela percebeu que algo estava errado e perguntou: Mateus, o que aconteceu? Eu só entreguei o celular para ela. Ela assistiu o vídeo inteiro e, no fim, olhou para mim com aquele olhar que mistura pena e raiva. Você vai deixar eles te destruírem assim? Não respondi. Peguei o paletó, ajeitei a gravata e disse, com a voz mais calma que eu consegui: Não, hoje quem vai cair são eles. Quando entrei no salão, todo mundo se virou. Júlia estava linda, sorrindo, achando que ia enganar o mundo mais uma vez. Fui até ela, entreguei o celular e falei: Reproduz o vídeo no telão, agora. O salão inteiro ficou em silêncio. Quando o vídeo começou, os sorrisos desapareceram. Os convidados se entreolhavam, ela empalideceu e o melhor amigo, o tal padrinho, simplesmente abaixou a cabeça. Eu só olhei para os dois e disse: Obrigado. Hoje vocês me livraram da pior escolha da minha vida. Saí andando devagar, ouvindo os cochichos, o som dos flashes e uma sensação estranha de alívio no peito. Lá fora chovia. O terno ficou encharcado, mas pela primeira vez em muito tempo. Eu me senti limpo. Naquele dia, perdi uma mulher e um amigo. Mas ganhei algo que nenhum deles poderia me dar. A paz de saber que, a partir dali, ninguém mais ia me fazer de idiota. Depois daquele dia, eu simplesmente sumi. Desliguei o celular, saí da cidade e deixei tudo para trás. Os convites, o terno, o apartamento que a gente tinha escolhido juntos. Fui para um lugar pequeno no interior, onde ninguém sabia meu nome, e comecei do zero. Nos primeiros dias, o silêncio era ensurdecedor. O som da chuva batendo no telhado parecia zombar de mim, como se dissesse: Achou que era amor, né? Mas aos poucos o silêncio virou refúgio. Eu comecei a caminhar todos os dias pela estrada de terra que levava até o lago. Lá eu pensava, lembrava e aos poucos desaprendia a sentir raiva. Porque a raiva só me prendia mais aquilo que eu queria esquecer. Um mês se passou e eu consegui um emprego simples numa oficina da cidade. O dono, seu antenor, era daqueles caras que não perguntam nada, só te dão uma chave inglesa e dizem: Vai lá, faz o que sabe. E foi ali, no barulho dos motores e no cheiro de graxa, que comecei a reencontrar um pedaço de mim. Mas o destino é curioso. Ele nunca deixa você ficar em paz por muito tempo. Certo dia, enquanto trocava o pneu de um carro, ouvi uma voz doce atrás de mim. Você pode me ajudar com o tanque? Acho que ficou preso. Levantei o olhar e vi Clara. Cabelos castanhos, sorriso tímido, um jeito de quem carrega o mundo nos ombros, mas ainda encontra força para sorrir. Ela era nova na cidade. Tinha acabado de abrir uma pequena livraria no centro. Conversamos por alguns minutos. Sobre carros, sobre chuva, sobre qualquer coisa. E eu percebi que, pela primeira vez desde o casamento, eu consegui rir. A partir daquele dia, ela começou a aparecer mais vezes. Às vezes com o carro, às vezes só para trazer café. E toda vez que ela falava, era como se o tempo diminuísse a velocidade. Clara não sabia do meu passado, e eu não fazia questão de contar. Para ela, eu era só o cara quieto da oficina.
Isso, naquele momento, bastava. Mas o problema de fugir é que o passado sempre acha um jeito de te encontrar. Certo dia, voltei para casa e vi um envelope embaixo da porta. Nenhum remetente. Dentro, uma foto. Eu e Júlia, no dia do ensaio do casamento. Atrás, uma frase escrita à mão. A verdade sempre volta. Meu coração disparou. Eu não sabia se era ela, o amigo, alguém que queria me provocar, ou se era só a vida me lembrando que ainda havia feridas abertas. Nos dias seguintes, comecei a notar coisas estranhas. Um carro parado demais na esquina, uma ligação sem voz do outro lado da linha, uma mensagem que dizia apenas: você não devia ter exposto ela daquele jeito. De repente, aquele passado que eu tinha deixado para trás começou a invadir o presente. E o medo voltou. Clara percebeu. Você anda diferente. Tá tudo bem? Perguntou enquanto servia café num dia chuvoso. Eu hesitei, mas decidi contar tudo. Desde o casamento, o vídeo, até o momento em que eu fugi. Ela ouviu tudo em silêncio. Quando terminei, pensei que ela fosse se afastar, mas ela apenas segurou minha mão e disse: às vezes, para se curar, a gente precisa encarar o que ficou para trás. Não para se vingar, mas para encerrar. Aquelas palavras ficaram martelando na minha cabeça. Talvez ela tivesse razão. Naquela noite, liguei o computador e comecei a procurar por Júlia. Descobri que ela ainda morava na mesma cidade e que o melhor amigo tinha desaparecido dos perfis dela há meses. Algo tinha acontecido e, por mais que eu quisesse seguir em frente, eu sabia, aquela história ainda não tinha acabado. No dia seguinte, coloquei o terno antigo numa mala e disse a Clara: eu preciso resolver isso. Uma última vez. Ela apenas respondeu: então volta inteiro. Não só para provar algo para ela, mas para você. E foi assim que eu voltei para a cidade que um dia me destruiu. Não mais como um homem traído, mas como alguém que queria entender por quê. Mas o que me esperava lá era algo que nem nos meus piores pesadelos eu imaginaria encontrar. Quando cheguei à cidade, parecia que nada havia mudado. As mesmas ruas, os mesmos prédios, até o mesmo ar pesado que eu sentia naquele dia. Mas ao mesmo tempo tudo parecia diferente. Talvez fosse eu quem tivesse mudado. Dirigi devagar até o bairro onde Júlia morava. A casa era a mesma, mas agora havia um carro diferente na garagem e, curiosamente, o portão estava entreaberto. Por um instante pensei em ir embora, mas o coração insistiu. Estacionei, respirei fundo e entrei. O som dos meus passos ecoava no quintal molhado pela chuva da noite anterior. Bati na porta. Nenhuma resposta. Bati de novo e ela se abriu sozinha. Lá dentro, o silêncio era sufocante. Tudo estava impecavelmente arrumado, como se alguém tivesse limpado às pressas. Em cima da mesa da sala, uma pilha de papéis, fotos espalhadas e um envelope com meu nome. Mateus. A caligrafia era dela. Abri com as mãos trêmulas. Se você está lendo isso, significa que finalmente decidiu voltar. Eu não espero perdão, nem quero me justificar. Só quero que saiba que nada foi do jeito que pareceu. O vídeo foi armado. Meu coração gelou. Eu li e reli aquelas linhas dezenas de vezes, tentando entender. Ela contava que o amigo, o padrinho, o traidor, havia chantageado ela. Disse que se ela não terminasse comigo, ele mostraria vídeos pessoais, fotos antigas, inventaria mentiras para destruir minha imagem. E que o vídeo que viralizou era uma montagem. Por um momento tudo girou. Raiva, confusão, incredulidade, tudo veio de uma vez. Mas antes que eu pudesse processar, ouvi um barulho vindo do andar de cima. Subi devagar, com o coração batendo no peito. No quarto, encontrei Júlia sentada na cama. Os olhos fundos, o rosto cansado, mas era ela. Achei que você nunca mais voltaria, disse com a voz quase num sussurro. Eu fiquei parado, sem saber o que dizer. Ela levantou-se, aproximou e me entregou um pendrive. Tá tudo aqui, as provas. As mensagens, os áudios, tudo o que ele fez. Eu guardei porque um dia achei que você ia querer saber a verdade. Sentei na poltrona e deixei o silêncio preencher o espaço. Era estranho. Eu esperei tanto por uma explicação, e agora que ela estava ali, eu não sabia o que sentir. Por que você não me procurou? Perguntei.
porque você merecia paz. E eu não merecia mais nada. Ela começou a chorar. E por um instante, o peso de todos aqueles anos caiu sobre nós. Fiquei ali, olhando para ela, e percebi que o amor ainda existia. Mas agora era um amor cansado, cheio de cicatrizes. Um amor que não pedia volta, só compreensão. Peguei o pendrive, levantei e disse: eu não sei o que vou fazer com isso, Júlia, mas eu sei o que não vou fazer, repetir o passado. Ela apenas assentiu, com lágrimas nos olhos. Saí dali e fui direto para o hotel. Liguei o computador e abri os arquivos. E lá estavam prints, conversas, áudios, tudo provando o que ela dizia. Ele tinha armado tudo. O melhor amigo. O homem que eu achava ser meu irmão. No meio dos arquivos, uma gravação chamou minha atenção. A voz dele dizia: se ele descobrir, eu acabo com ela. Ela não pode abrir a boca. A partir dali, tudo mudou. Clara me ligou naquela noite. Você encontrou o que procurava? Perguntou. E eu respondi com a voz firme: encontrei. Mas o que eu preciso agora é justiça. Só que eu não sabia que ao buscar justiça, eu ia descobrir algo muito maior. Algo que envolvia não só Júlia e o traidor, mas também pessoas que eu jamais imaginaria. Porque, às vezes, o amor e a dor se misturam de um jeito tão profundo que descobrir a verdade pode ser a parte mais perigosa da história. Continuei ouvindo aquela gravação várias e várias vezes. A cada segundo, mais raiva tomava conta de mim. Mas no fundo, por trás de toda a fúria, havia algo ainda mais forte. A sensação de que nada daquilo tinha acabado. Decidi procurar o traidor, Rafael, o homem que um dia eu chamei de irmão. Demorei 2 dias para encontrá-lo. Estava em outra cidade, trabalhando na mesma empresa que eu sonhava em abrir com ele. O mesmo plano que a gente fez juntos, bebendo cerveja e falando sobre o futuro. E ele simplesmente seguiu sozinho. Esperei a hora certa. Quando ele saiu do prédio, fui atrás. Ele me viu e congelou. O rosto dele perdeu a cor. Matheus... Cara, eu posso explicar. Pode não. Respondi. Agora é minha vez de falar. Mostrei o pendrive e ele empalideceu de vez. Eu ouvi tudo, Rafael. Absolutamente tudo. Ele tentou negar, tropeçando nas próprias palavras. Mas eu continuei. Você destruiu 2 vidas por inveja, por ego, por covardia. Ele ficou em silêncio. E pela primeira vez, vi arrependimento de verdade nos olhos dele. Mas era tarde. Muito tarde. Voltei para o carro e fiquei ali por alguns minutos respirando fundo. Era como se o peso de todos aqueles anos estivesse, enfim, saindo de mim. Aos poucos, com dor, mas saindo. Nos dias seguintes, entreguei as provas para a polícia. Não queria vingança, queria apenas justiça. Rafael foi investigado e as mensagens confirmaram tudo. Chantagem, manipulação, falsificação de imagens. Júlia não mentiu. E quando ela soube que ele tinha sido preso, me mandou uma última mensagem. Agora que a verdade apareceu, espero que você consiga respirar em paz. Eu não mereço um recomeço, mas você merece. Obrigada por me ouvir, mesmo depois de tudo. Não respondi. Não porque não quisesse, mas porque percebi que não havia mais o que dizer. Meses se passaram. A dor virou lembrança. A lembrança virou aprendizado. Com o tempo, comecei a sair de novo, conhecer pessoas, voltar a viver. E foi numa livraria pequena, num fim de tarde qualquer, que conheci Clara. A mesma mulher que, meses antes, me ajudou quando eu só queria sumir do mundo. Ela sorriu meio tímida e perguntou: agora sim vai me deixar te pagar aquele café? Eu ri. Pela primeira vez em muito tempo, ri de verdade. Agora sim. Sentamos, conversamos. E percebi algo simples. A vida sempre dá um jeito de recomeçar, mesmo quando a gente jura que não consegue. Alguns amores machucam, outros curam, mas todos ensinam. E naquele instante, olhando o sol batendo na janela e o sorriso dela diante do meu, eu entendi. Não era sobre perder Júlia, nem sobre me vingar de Rafael. Era sobre voltar a ser eu, porque o amor que realmente salva é aquele que a gente aprende a sentir por nós mesmos.